Então, é normal as pessoas estarem apaixonadas e não saberem. Mas então fica a pergunta: como saber se você está apaixonado? Pois a paixão ocorre de forma inconsciente, ao ponto de a gente não saber, ficando algo que a gente sente, mas às vezes não sabe. E o engraçado é que muitas vezes outros percebem, e a gente não. Um exemplo bem claro disso é uma pessoa que está apaixonada, não sabe, fica pedindo aos amigos ou alguém próximo algumas informações sobre aquela pessoa. E com o tempo vai mandando sinais que os outros acabam percebendo. Aliás, você percebe que você está apaixonado quando você começa a ver vídeos como esse. E inclusive muitas vezes você sabe que está apaixonado, mas não aceita e inventa alguma desculpa para você mesmo. Só não quer assumir, não é mesmo? Olá, eu sou Sábio Silveira e você está no canal Pense Nisso. Então, não existe uma regra de ouro para saber se você está realmente apaixonado, mas aqui vão algumas ideias de vários especialistas, desde terapeutas, pesquisadores até outros que trabalham diretamente com relacionamentos. Então pegue um papel e a caneta e veja quantos desses 3 sinais você nota em você. Então pause o vídeo, vai lá pegar, que eu tô aqui te esperando. Pausou? Pegou? Voltou? Então bora lá, se prepara para a sofrência. Vai doer, mas vai valer a pena, beleza? Então bora lá. 1. Você quer compartilhar tudo com aquela pessoa. Tudo que acontece no seu dia a dia, pois o compartilhamento gera conectividade, compartilhando desde uma pequena vitória no trabalho até problemas do seu dia a dia. Você está sempre buscando alguma justificativa para poder estar conversando com a outra. Então, desconfie quando você estiver agindo dessa forma e desconfie quando alguém estiver também se comportando dessa forma com você. 2. A pessoa não sai do seu pensamento, ela mora lá. Você está trabalhando, você está estudando, você está cozinhando, você está fazendo qualquer coisa do seu dia a dia, mas você está pensando no diabo daquela pessoa, sem você sequer notar. Você está pensando nela o tempo todo, pensando nas características dela, imaginando um futuro com ela, ficando com ciúmes, imaginando a hipótese dela conhecer outra pessoa. Você fica se culpando por alguma coisa que você não deveria ter falado. Aliás, eu vou mais além. Você tá vendo esse vídeo pensando em uma pessoa, não tá? Acertei? 3. Você fica doido para saber se a pessoa também tá apaixonada, ou se ela tá te admirando, ou algo do tipo. Em geral, você busca formas de ver se a pessoa tá sentindo a sua falta e fica putaço quando você vê que ela não tá te procurando. E quando vocês se encontram, você literalmente dá um salto de alegria, mas ao mesmo tempo vira o seu pesadelo imaginar que não tá sendo algo recíproco. 4. A pessoa se torna prioridade, em que você não importa se você está com a agenda cheia. Você não se importa de interromper o seu trabalho para poder dar atenção para essa pessoa. Eu brinco falando que a prova disso é que você dispõe a ouvir os áudios longos que aquela pessoa manda para você pelo WhatsApp. E já agora, se fosse uma pessoa qualquer, você iria ouvir daqui a um mês. Quer prova de amor maior do que essa? Você fica disposto a realmente organizar toda a sua vida e todo o seu planejamento em torno daquela pessoa. Ela passa a ser priorizada e tudo gira em torno dela. 5. Você fica muito ansioso por ele ou ela, em que logo aparece uma pressa em você poder estar com aquela pessoa de uma forma semelhante a quando você está com fome, a quando você está doido para comer aquele pratão de comida. Fica semelhante a uma necessidade fisiológica. O ser humano é um ser bizarro mesmo por natureza, não é? 6. Até os defeitos da pessoa ficam atraentes. Tudo fica atraente, desde alguns defeitos que você ignora até alguns traços que são particulares. Tudo o que a pessoa faz é considerado bonito por você, sendo que se as outras pessoas tiverem características semelhantes, você nem liga, você não dá a mínima para essas outras pessoas. 7. A pessoa faz você se sentir melhor com você mesmo. Principalmente se ouvindo um elogio, pode até ser mesmo um elogio banal. Aliás, um pouco de atenção que você recebe, você já se sente bem consigo mesmo. Em que uma mínima validação vinda da outra pessoa é para você como se tivesse ganhado na loteria. 8. Você começa a ignorar outras pessoas que também são atraentes.
Pois devido à paixão, ela não é só uma mera questão de aparência, envolve muitos outros fatores. Nisso você fica única e exclusivamente focado na pessoa. 9. Você fica pensando na pessoa, de uma forma engraçada até. Toda hora lembrando das interações que vocês tiveram, analisando algumas mensagens de texto, pensando em como pode ser a próxima conversa, como que você pode estar puxando o assunto com aquela pessoa, e às vezes até mesmo você fica se culpando por uma palavra que você usou durante a conversa. E quando a pessoa para de falar com você, você começa a se culpar por alguma coisa que você poderia ter falado a ela e ela talvez não tenha gostado. Você começa a imaginar mil hipóteses. Em geral, você age de uma forma engraçada, que se um alienígena visse, ele iria achar super sem sentido. Você fica bugado mesmo, de fato, né? Convenhamos. 10. Você começa a copiar algumas características dela. Muitas pesquisas mostram que pessoas apaixonadas começam a copiar a fonte da paixão em alguns interesses. Por exemplo, se você descobre que ele ou ela corre, você compra um tênis de corrida e começa também a correr. E o pior é que muitas vezes, de forma inconsciente, você pensa que você está tomando a decisão por conta própria, mas não. Você está, na verdade, tomando essa decisão porque o outro gosta. E pelo fato de você estar apaixonado, você copia aquela pessoa. 11. Você fica doido para poder dizer eu te amo. Mas você tem vontade de dizer aquilo com vontade mesmo. Mas da mesma forma, você também tem vontade de ouvir isso da outra pessoa. O problema é que você tem medo de espantar a outra pessoa por você estar falando isso, por você estar abrindo seu coração. 12. Alguns amigos começam a perceber. Sem querer, você está sempre falando sobre aquela pessoa, eles reparam que você com frequência está respondendo ela e você não percebe que eles estão percebendo. E alguns também notam que você está abrindo mão das amizades porque o seu foco, o seu pensamento, tudo tem sido naquela outra pessoa. Em geral, todos começam a notar uma mudança em você e no seu comportamento. 13. Futuro. Você o tempo todo projeta, imagina e pensa em um futuro com aquela pessoa. E você está disposto ou disposta a mudar tudo por ela. Imagina dividindo a mesma casa, os mesmos lugares, e você começa a imaginar todas as possibilidades e como que isso seria. E de fato, você está disposto mesmo a mudar os seus planos por aquela pessoa, como a gente falou há uns tópicos atrás. Então, essas que eu falei agora são as 13 características que você pode estar observando em você para saber se você está apaixonado. Mas o vídeo ainda não acabou. Antes de você fechar esse vídeo pensando, droga, eu tô apaixonado, eu quero te falar sobre a minha visão pessoal sobre a paixão para que você possa refletir um pouco mais sobre isso. Agora eu vou dar a minha opinião aqui sobre a questão da paixão. Eu, sinceramente, eu acho muito bobo e muito escroto e cafona esse pessoal que romantiza a paixão. Eu acho que a paixão traz mais sofrimento do que alegria, mas que ao mesmo tempo todo mundo está condenado a ela. Não é por acaso que o grande dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, ele falava que é impossível amar e ser feliz ao mesmo tempo, pois junto do amor e da paixão vem também uma grande incerteza e um grande medo, uma grande insegurança. Quando você ama demais alguém, aliás, quando você está apaixonado, pois paixão e amor são coisas diferentes, você está vulnerável àquela pessoa, você está vulnerável. Mas que a paixão é uma questão da nossa condição humana, isso daí é fato. E sem falar que todo mundo já ficou apaixonado uma vez ou outra ao longo da vida e vai continuar ficando. E nem sempre uma paixão é algo bom. Por exemplo, algumas pessoas projetam suas inseguranças na outra pessoa ao ponto de atraírem pessoas perigosas para a vida delas. Isso é muito estudado, principalmente pela psicanálise. Então, nem sempre que você vai estar apaixonado significa que aquela pessoa vai ser o que ela aparenta ser. Então, por isso, se apaixone, pois isso daí não tem como se evitar. Mas sempre fique com um pezinho atrás, sempre mantenha um ceticismo. E eu também não gosto da forma como a paixão tem sido encarada na modernidade, em que as pessoas têm uma espécie de hedonismo, ou seja, além de confundirem amor com paixão, ainda baseiam o amor puramente no prazer, na ideia de felicidade, como se tudo que importasse na relação fosse se sentir feliz, pensando apenas no curto prazo.
o que é ruim para os dois, por exemplo, em que uma mulher, depois de uma certa idade, depois dos 50, ela é trocada por uma mais nova porque o cara tá apaixonado. Em que ela, essa nova moça que entrou na relação, ela entra com a beleza da juventude e ele, o marido dela, entra com a carteira. Carteira essa que foi feita ao longo da vida. Porque ele está apaixonado, paixão essa que assume uma faceta hedonista na atualidade, em que o que importa é ser feliz. Já agora a mulher, principalmente no começo da vida afetiva, ela rejeita os homens que realmente são bons, prefere normalmente os caras mais populares e que nem sempre vão prestar. E quando chega a uma certa idade, a mulher que seguiu esse comportamento começa a bater aquele arrependimento nela de ter perdido bons relacionamentos que poderiam estar de pé até os dias de hoje. E o pior, vê que aqueles mesmos caras que ela era apaixonada, estão agora focados nas mais novas essas que correm o mesmo risco de ter o mesmo fim que ela quando tiverem mais velhas. E isso que eu falei são exemplos, tá? É claro que a gente não pode generalizar, sendo que é aí que surge o lado irracional da paixão, que nem sempre a nossa paixão conduz a gente ao que realmente vale a pena do ponto de vista existencial, sendo que antigamente um relacionamento era um projeto para a eternidade, cumpria uma função espiritual e sagrada, ou seja, o amor e a paixão era visto como algo eterno que é além da morte. Sempre lembrando que o amor e paixão são coisas diferentes, tá bom? Então, depois, com a burguesia, com o surgimento do capitalismo, virou um projeto de longo prazo, focado na vida. Prazo em que o objetivo é nos dois juntos construírem patrimônio, deixando uma herança para os filhos, construir uma família, sem aquela mesma pegada espiritual que tinha anteriormente. Então o amor e a paixão passaram a ser encarados como uma forma de construir uma vida. Já hoje, na modernidade líquida, virou algo referente a uma mera satisfação pessoal de se sentir feliz cedendo a qualquer paixão, a qualquer instinto, a qualquer impulso. E é justamente por conta dessa faceta da modernidade que eu não curto muito a forma como as pessoas encaram atualmente a paixão. Paixão essa que é marcada pela volatilidade dos tempos atuais que se juntam com uma geração que não pensa no longo prazo ou em algo mais significativo, como algo metafísico. Então aquela ideia de prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te, sendo-te fiel em todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, no final acaba virando eu prometo que estarei com você até acabar a paixão ou me apaixonar por outra pessoa. Ou seja, algo completamente hedonista e que faz mal para todos. Por isso que eu acho muito cafona esse pessoal que romantiza demais a paixão. Paixão é essa em que nos tempos modernos assume uma grande faceta de instabilidade, erro e infelicidade. Então é isso, se inscreva no canal e ative o sininho para todos os dias você ter mais vídeos como esse. É só você clicar no botão que vai aparecer aqui no meio da tela e também, claro, ajude ao projeto financeiramente, caso você possa. Beleza? Pense nisso.